Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, mas hoje eu vou fazer, a pedido de um trabalho de redação da minha escola, vou fazer um vlog literário sobre o livro Os 5 Porquinhos da Agatha Christie. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história para contextualizar vocês. E o que essa história fala? Essa história fala sobre um casal que era Amyas Creeley, que era um pintor renomado, mas também muito renomado como para ser mulherengo, e a sua mulher, que se chamava Caroline Creeley. Como eu disse, ele era muito mulherengo, então assim, ele traía muito a mulher dele, ó. Só que a mulher dele não ligava. Pra ela, o importante é eles continuarem casados. Pra ela, o importante, ó, é eles continuarem juntos, ter a sua família perfeita. Tiveram uma filha, até que, em um certo dia, o Amyas morreu. E quem foi a culpada? Sua querida esposa, Caroline Creeley. Mas por quê? Por que que ela foi acusada? O que aconteceu? Vou contextualizar um pouquinho. 6 anos depois desse dia que a Caroline Creeley foi acusada, a filha deles, que na época tinha 5 anos, voltou e encontrou o Hercule Poirot, que é um especialista em casos criminais, ele é o principal dos livros da Agatha Christie. E o que ela pediu? Ela pediu para ele recriar a cena de 16 anos atrás, e porque falou que a mãe dela era inocente. Por quê? Porque a mãe dela morreu 1 ano depois de ser condenada a trabalhos forçados, e então a mãe dela deixou uma carta para sua filha, para quando a filha dela completasse 21 anos, a filha dela visse essa carta e visse que a mãe é inocente. E a mãe sabia, a Caroline sabia, que a sua filha ia acreditar nela. Então a Caroline Creeley, que é a filha da Caroline Creeley, pede para o Hercule Poirot recriar a cena de 16 anos atrás, chamando todo mundo que estava nessa cena, que eram os amigos da família, e pede para o Hercule Poirot saber quem é realmente o culpado da morte do pai dela. E assim, o Hercule Poirot fala, então, pode não ser sua mãe, ou pode ser sua mãe. Independente do resultado, eu vou fazer o meu trabalho. Não sei se é um detalhe tão importante, mas eu vou falar que a Caroline Creeley, que é a filha dos Creeley, ela mudou o seu nome porque ela, depois que aconteceu, né, a morte do pai dela e a mãe dela foi pra prisão, ela mudou o seu nome para Carla Lermont. Não sei pronunciar. Mas, depois que Caroline, vou chamar ela de Carla porque fica mais fácil de identificar. Mas depois que a Carla vai falar com o Hercule Poirot, o Hercule Poirot primeiro interroga o advogado de defesa, depois o advogado de acusação, o jovem causídico, depois o velho causídico e o superintendente de polícia. Ou seja, ele primeiro investiga as pessoas que tiveram, assim, próximos, que acompanharam o caso, só que não estiveram lá no dia. O jovem causídico era o das manchetes, dos jornais, entre aspas. E aí ele vai falar com essas pessoas para ver o que aconteceu no dia, as manchetes, porque faz 16 anos. Então, assim, não era um caso recente. Ele tinha que recriar um caso de 16 anos atrás. É muito tempo. Então, depois de falar com todo mundo que não estava dentro do caso, ele lembrou de um ditado, não é muito um ditado, não lembro que palavra ele usa agora, mas ele lembra de um ditado que é dos 5 porquinhos, que é: um porquinho foi à feira, um porquinho ficou em casa, um porquinho comeu rosbife, um porquinho não comeu nada, um porquinho gritou ui, ui, ui. Isso é engraçado, né? Mas é uma coisa importante. Por quê? Porque
ele lembra disso, mas é algo que totalmente se relaciona. E agora, qual foi a palavra que ele usou sobre o ditado que eu falei? É um jingle, que é tipo uma canção de ninar, sabe? Então, agora é que nós vamos entrar para os personagens. Primeiro, ele investiga o Philip Blake, que é o melhor amigo do, do Amias Crowley. É o melhor amigo dele. Philip Blake de novo. O Philip Blake, ele era o melhor amigo do Amias e ele morava dentro da casa dele. Dentro da casa do Amias Crowley. E da Carolyn Crowley e da Karen Crowley, a filha. Ele fala sobre o Meredith Blake, que era o irmão mais velho do Philip Blake. E ele era um cara que se envolvia com drogas e ervas, porém medicinais. Medicinais é relativo, né? Tinha algumas que eram venenosas. Chega a causa de todo o problema, que eu vou explicar mais sobre ela, mas é a Elsa Greer, que ela era uma das amantes do Amias Crowley, que eu vou explicar um pouco mais sobre ela, mas que esse é o nome dela. Ele fala sobre a governanta, a Cecilia Williams, e depois fala sobre a Angela Warren, que era a meia-irmã da Carolyn Crowley. E essa meia-irmã, ela devia ter uns 15 anos na época, 15, 16 anos, e ela foi morar na casa da Carolyn Crowley. Por quê? Porque a Carolyn Crowley, quando criança, tinha lançado um tijolo na cabeça da meia-irmã dela, por umas questões de raiva, e ela tinha ficado com a cicatriz. Vou usar o auxílio do meu livro, tá? Porque eu não lembro muito. Mas o que tem o jingle a ver com as pessoas? Um porquinho foi à feira é o Philip Blake. Um porquinho que ficou em casa é a Meredith Blake. Um porquinho comeu rosbife é a Eliza Greer. Um porquinho não comeu nada, a Cecilia Williams. E um porquinho gritou ui, 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 é a Angela Warren. Vamos começar a contar sobre tudo isso. O Amias Crowley conheceu a Eliza Greer em um bar. E então, eles se apaixonaram. E pra ela, e assim, ela era muito nova. Ela tinha 20 anos mais ou menos, e ele tinha 40. Ou seja, ela tinha a metade da idade dele. Ele tinha 40 anos. Então, assim, era uma coisa bem, sabe, errada. Mas ela se apaixonou por ele. E como ela era jovem, ela era uma garota persistente. Já ele era mais calmo, meu mulherengo, né? Porém, ele se apaixonou por ela. Até que ele não conseguia lidar com essa paixão e ele ficou um tempo afastado dela. Só que ele falou, eu te amo tanto que eu vou te pintar. Tipo, fazer um retrato seu. Porque ele não costumava fazer retrato das pessoas. Era uma coisa pra ele que ele não fazia, sabe? E então, ele falou que ia fazer um retrato da Elisa. E então, o Amias começa a pintar ela e pede ela em casamento. Fala que eles vão se casar e que ele vai largar a Carolyn e a sua filha pra ficar com a Elisa. Tipo, mas, né, isso acontece. E aí, a Elisa vai na casa deles um dia. A Carolyn não sabia de nada disso. E então a Elisa solta essa bomba. E o Amias fica, por que você contou isso pra ela agora? Eu ia contar no momento certo. E aí começa uma maior discussão. E a Carolyn fica, é sério? É sério isso? E aí começa toda uma discussão. E começa a Carolyn a odiar Elisa, né? Obviamente. A Elisa só soltou essa bomba assim do nada. Também é culpa do Amias, né? Caroline ela fala, você e suas mulheres, eu queria matar você. Um dia eu ainda mato você. E o Amias disse, não seja tola, Caroline. E ela disse, estou falando sério, Amias. Então, em uma manhã adorável,
eles vão para a casa do Meredith Blake tomar um chá. Porém, eles vão na casa do Meredith e eles vão na estufa/laboratório do Meredith. E vai a Caroline, a Elisa, tá lá o Meredith e outra pessoa que agora eu não me lembro. Se eu não me engano, é a Angela Warren, mas eu não me lembro agora. Meredith Blake, depois que todo mundo já sai, ele percebe que um vasinho de coronina sumiu. Não, que o vasinho de coronina estava pela metade, que antes estava cheio. Então ele liga para o Philip Blake, que está lá na casa dele, e informa para ele o que aconteceu, para que eles já desconfiavam um pouquinho da Caroline Crayley, já desconfiavam lá no fundo dela. Então pinta a Elisa e a sua esposa, a Caroline, vai levar uma cerveja para ele. E então todo mundo sobe para casa, porque eles estavam em um lugar separado. E então todo mundo sobe para casa, menos o Amias. E aí, porque ele não gostava de se juntar no almoço. E então, quando eles vão descer, vai a governanta Cecilia Williams, junto com a Caroline Crayley, descer pra buscar o marido dela, né? Ela vê o corpo dele morto. Ele morto lá, com a cerveja do lado. E com um copo de cerveja. Então, a Cecilia Williams ouve o grito da Caroline e volta lá pra casa. Aí o Meredith Blake encontra o Meredith Blake. O Meredith Blake pede pro irmão dele, o Philip, pra ligar pra polícia, enquanto ele e a Elisa, que tá devastada em lágrimas, volta lá pra o bosque pra ver. E então a Elisa começa a xingar a Caroline, falando: você matou ele, você matou ele, você tinha inveja de mim, você matou ele, você estava com raiva porque ele queria se distanciar de você. E aí começam muitas acusações. E então a polícia investiga, vê que tinha coronina no copo de cerveja, não na garrafa de cerveja. Vê que tinha coronina, vê que tinha as digitais da Caroline. E ela fica, pasma, e ela não se defende. Ela nunca se defendeu. No tribunal ela não se defendeu. Então é por isso que também julgaram ela, né? Como que matou o próprio marido. E então encontram o frasquinho de coronina na gaveta dela, com as digitais dela. Encontram muitas provas contra ela, isso há 16 anos atrás, tá? Na época. E ela é julgada e tudo isso acontece. E quando Hercule Poirot, ele volta, não tem mais provas, não tem mais o que provar. Então ele pega o que as pessoas lembram e ele faz o seu veredito. E o veredito dele é, alguém que eu imaginava no começo, mas que eu não imaginava tanto assim. É algo, surpreendente. Eu indico muito ler. Vamos para o que eu achei. Nossa, esse livro é perfeito. Perfeito. Não perfeito, assim, sabe? Ele é um livro muito bom, que a Agatha Christie arrasa. A Agatha Christie arrasa em todos os livros que ela faz. É um livro muito bom mesmo. A história te prende do começo ao fim pra saber se é a Caroline Crayley, se não é, mas também te faz passar muita raiva, porque eu senti tanta raiva desse Amias, tanta raiva em tanta hora, mas é muito bom. Raiva por ele ser um mulherengo e tal, até entendo a Caroline falar: vocês são as mulheres, algum dia eu te mato. Entendo, é relativo, né? Mas esse livro é muito bom. Um dos pontos negativos dele é que ele te prende do começo ao fim. É algo, muito doido. É algo que eu amo nos livros da Agatha Christie. Que ela consegue fazer você emergir dentro da história. Fazer como se você fosse um personagem, detalhado. É muito bom. Ponto negativo, que é pra mim, na verdade, né? Eu, quase não vi pontos negativos. Mas o ponto negativo é
que tem hora que é muito confuso. Mas eu acho que é pra isso que serve o livro, né, gente? E assim, eu sou um pouco lerdinha da cabeça. Então, tem hora que eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Eu ficava, tipo, sem saber o que que tava acontecendo. Tinha que voltar à leitura e tal. Mas isso eu acho que é coisa de gente normal, né? É, normal é relativo. Mas eu gostei muito da leitura, de como ele trabalha o raciocínio. Nossa, maravilhoso, muito bom é esse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado, desse vlog literário, que eu tenha tirado uma boa nota e que vocês leiam esse livro. E é isso, um beijo. Então o que a Caroline fala? Ela fala: vocês, suas mulheres e as... O Meredith Blake, depois que o povo já sai, ele percebe que um vasinho de coronel... Testando.